iam para a doutrina, eles ficavam sentados no grupinho, quando a igreja era lá em cima, aí ficavam as esposas, às vezes as namoradas e alguns ficavam lá em cima só no grupinho. Aí quando dava 9 horas em ponto, levantava a cabeça. Irmão, isso é tão maligno, viu? Isso é tão maligno. Um se levantava, aliançados, irmão. Eles fizeram uma aliança. Aí um se levantava e fazia assim, ó. Na minha frente, na frente de todo mundo. Já é 9 horas. E saía de um por um. E eu concluindo a doutrina, quase dando as bênçãos apostólicas, mas eles. E o mesmo grupo, uma certa vez, foi me visitar lá em casa. Me questionar, porque eu na parede. E o mais interessante, que essas coisas não prevalecem. Não prevalece, não adianta, não prevalece. O crescimento de Deus está sobre nós. Quem crê, levante a mão e dê glória a Deus. O crescimento de Deus está sobre nós, porque a aliança que nós fizemos com Deus é uma aliança de lealdade. É uma aliança de lealdade. Cuidado com suas alianças. O segredo de uma vida feliz é afastar-se daqueles que liberadamente andam no caminho da perversidade. Irmãos, vamos ter cuidado com certas alianças. Às vezes o objetivo das pessoas que querem se aliançar com você, seja lá do mundo ou de alguma igreja por aí afora, não sei, quem sabe é Deus. Vocês precisam ter cuidado que às vezes não passa de aventura. É algo que apenas vai gerar lucro e não alegria e nem felicidade. Irmãos, olha para cá, por favor. Essas pessoas que trabalham para fazer alianças, seja em relação a ministérios ou em relação a algum crente com um ímpio lá fora, não é outra coisa a não ser para gerar lucros. E precisamos ter cuidado porque tem muitos cristãos fazendo alianças com falsos profetas para lucrarem falando mentiras. Sim ou não? Eu já disse para Deus, se for para ficar só vocês aqui agora, por exemplo, só vocês aqui, e ir para o céu com essa palavra, tá bom demais. Amém, irmãos? Tá bom demais. Nós não temos necessidade de estar vivendo na mentira e nem tampouco pregar mentira, ou tentar se aliançar para poder ter lucro, ser um pregador da lucratividade. A gente precisa ter muito cuidado. Irmãos, as alianças que são feitas no mundo ímpio, no mundo hostil e pecador, não é mais e nem menos para gerar lucro, tentar gerar lucro. E preste atenção, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque quem vive de laranja morre. E outra coisa, quem vive de laranja ganha menos, porque quem fica com a quantia toda é quem está em cima. Sim ou não? E o objetivo dessas pessoas quererem se aliançar, às vezes, você com eles lá, ou alguns crentes com outros crentes, se o objetivo for a lucratividade, saia dessa aliança e quebre logo, porque Deus não está lá. Deus não está. Amém? Vamos lá. O segredo de uma vida feliz é apartar-se daqueles que liberadamente andam no caminho da perversidade. Chamam para a aventura e dizem que esse caminho é bom, é lucrativo, proporciona dinheiro, riqueza. Essa aliança que eu tenho aí com o pecador lá fora, com o ímpio lá fora, ou com certos falsos líderes e falsos profetas, está me dando lucro. Ser feliz é fugir, não apenas da aparência do mal, mas até mesmo, ser feliz é fugir não apenas do mal, mas até mesmo da aparência do mal, irmão. A felicidade não habita nas tendas da perversidade. Preste bem atenção. Ser feliz é fugir não apenas de quê? Do mal, mas da aparência do... Irmãos, com quem nós devemos andar? Amém? Com quem nós devemos andar? Vocês jovens, com quem vocês devem andar?
Irmãs, com quem vocês devem andar? Igreja, com quem vocês devem andar? Com quem vocês têm que fazer aliança? Porque a questão aqui não é apenas dizer, eu não faço isso. Mas se você conviver com quem faz, você está aliançado. Pastor, eu não levanto contenda na igreja, mas também não, eu não sou contra, eu sou neutro. Irmão, não há neutralidade no Evangelho. Ou você é de Deus, ou você é do mundo, ou você é do pecado, ou você é do diabo. Você vai pertencer a alguém. Não tem esse negócio, hoje eu sou de Deus e amanhã não. Não, eu estou no pecado, não, estou no diabo. Não há neutralidade. Irmão, olha para cá, tenha cuidado com isso. A pergunta é, com quem nós devemos andar? Vamos para a Bíblia. Eu sei que você já sabe mais do que eu, mas vamos lá. Provérbios 12, 26. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Diz assim: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o companheiro dos ímpios os faz errar. O companheiro dos ímpios faz o quê? Errar. O objetivo do ímpio é enxergar na mente de qualquer ser humano, inclusive de alguns cristãos desprovidos, a impiedade, a maldade, a perversidade e a violência. Aí Provérbios 13, 20, lê aí. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Provérbios capítulo 14, verso 12 e 13. O resultado do versículo 12 de Provérbios 14 está no 13. Olha aí, vamos ler? Provérbios 14, versículo 12 e 13. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. O 13. Até no riso será dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quem faz alianças com a perversidade, com quem pratica a perversidade, quem faz aliança com pessoas contendeiras, violentas, desleais, quem faz aliança, escuta igreja, quem faz aliança com essas pessoas, elas estão correndo o risco de provar da mesma dor. Irmãos, por favor, quem está ouvindo, diga amém? Eu acredito que um dos piores inimigos que um pastor pode enfrentar é o obreiro se tornar seu inimigo. Eita Deus! É tipo assim, eu estou dando a oportunidade para vocês tudo em crescer. Só um exemplo, viu? Estou dizendo que vocês estão fazendo isso não. Mas uma das piores coisas dentro do ministério é o pastor saber que tem obreiros que é contra sua liderança, que discorda de tudo, não é a favor de nada, e que na mentalidade ele poderia estar executando de uma forma melhor o que o pastor não está executando de uma forma melhor. Aí o pastor está dando a oportunidade para os obreiros. O mesmo obreiro que está pregando, recebendo a oportunidade que o pastor está dando, é o mesmo que já é o inimigo declarado do pastor. Isso pode ir para o departamento de senhora, para o departamento de jovem, departamento da portaria, e começa a infectar a igreja de um modo geral. São alianças que são feitas dentro da questão, ou dentro da parte interna da igreja. Irmãos, precisa ter cuidado. Isso precisa ter muito cuidado. E o cuidado que nós devemos ter é dobradíssimo. Existem dois tipos de inimigo: o inimigo oculto e o inimigo declarado. O mais difícil de ser lidar é o inimigo oculto. Ele age sem você perceber o que ele está fazendo. Tem ninguém que é bocão, abre a boca, isso aí é fácil. Mas o oculto, misericórdia. Quem está ouvindo, diga amém? Irmão, vou dizer mais uma vez uma frase que eu já disse aqui 50 milhões de vezes.
Mas se eu falar essa frase, não é para atingir ninguém, mas é uma verdade. Eu já estou deixando bem claro, não é uma frase para atingir ninguém, mas é uma verdade. Pessoas silenciosas têm uma mente barulhenta. Rapaz, aquele obreiro não fala nada. É uma bênção, né? Aquela irmã ali não fala nada, é uma bênção. É calado o culto todo. Ixi, aquela jovem ali, eita, é fogo, é santo, não fala nada. Só Deus sabe, irmão. O que é que essa pessoa fala na mente quando eu estou pregando, ou qualquer um de vocês, ou você que está embaixo, só Deus sabe. Eita Deus! É por isso que enganoso é o coração do... Quem o conhecerá? Deus. Ei, meu filho. A trena de Deus está passando aqui, irmão. Então cuidado com as alianças que você, ou eu, ou nós podemos fazer. Preste bem atenção. A lucratividade aqui não apenas deve ser entendida como um fator de dinheiro. Viu? Não é apenas dinheiro. A gente precisa ter cuidado com outras coisas que atingem a nossa alma, a nossa mente, que pode tornar que pode nos tornar pessoas vaidosas. E vaidade não se trata apenas de beleza. As pessoas pensam, rapaz, a Lidiane é tão vaidosa. Rapaz, a Bebeta é uma coroa, mas é vaidosa. Né? Vaidade não se trata apenas de colocar uma roupa adequada, bonita, ou perfume adequado, cheiroso, ou se trata de alisar. Não, vaidade é a pior que tem, a da alma, então. Que trata-se de prepotência, egolatria, a pessoa que tem um ego que alto se elogia, como eu já disse aqui por diversas vezes, narcisismo. Eu sou, eu faço, eu posso, é vaidade, irmão. Aí João Batista, um dos maiores pregadores do deserto, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E a gente tem que ter cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. O seu contato, sobre alianças. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Espero que tenha acertado aqui. Vamos lá. Versículo 15 ao 20. Vai. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Vamos lá acompanhar. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Abra. E quem não trouxe, quiser comprar, eu venho. Adiante. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Lembrando que aqui está falando de alianças. Aqui é alianças. Olha o que é que Paulo vai dizer. Leia, meu futuro teólogo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se o corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Eita! Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se constitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto. Olha para cá. O apóstolo Paulo está falando sobre a aliança. Não podemos nos associar com a meretriz. Não há, irmãos, quem está ouvindo, diga amém? Quem está ouvindo, diga amém? Não há concordância do fiel para com o infiel. Não tem como. Luz não se une às trevas. Então a nossa aliança é com Deus, com a própria igreja entre si, e somos nós que devemos viver uma vida aliançada uns com os outros, para que possamos ter forças e viver uma vida de lealdade, uma vida espiritual e saudável. Que as nossas alianças sejam para o nosso progresso e para o nosso crescimento. Vigiem, jovens, obreiros, irmãos, casais, famílias, nas suas alianças. Deus tem coisa melhor para você entre a sua aliança com o próprio Deus. Vamos para o versículo 15. Vamos terminar. Versículo 15. É uma advertência, o versículo 15, preste bem atenção. No versículo 12, perversidade. No versículo 13, bens mal adquiridos. Versículo 14, cuidado com suas alianças. No versículo 15, há uma grande advertência da sabedoria em relação ao filho. Anote aí no versículo 15: fuja enquanto é tempo. Fuja enquanto é tempo. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Deus é tão maravilhoso que nos adverte e ainda nos dá a dica: desvia os teus pés de suas veredas. Não entre no caminho deles. Irmãos, eu tenho observado que alguns cristãos, preste atenção, que alguns cristãos estão trazendo para o seu estilo de vida aquilo que ele considera como pequenas mentiras. Cuidado! Não, foi só uma mentirazinha. Usando meios de pequenas mentiras para poder sobressair, para poder usar como forma de defesa, para tentar adquirir alguma coisa. E pessoas que agem dessa forma têm que ouvir o que a Bíblia está dizendo aqui: fuja enquanto é. Por que entrar por esse caminho? Por que se envolver nesse caminho? Se a orientação da palavra é o quê? Desvia os pés. Não, pastor, meu patrão mandou eu mentir. Aí se tu obedecer o que teu patrão está mandando fazer em forma de mentira, os teus pés não se desviou. Não, pastor, a professora lá no colégio disse que eu podia mentir na hora do recreio só para poder preservar o negócio lá, porque eu não poderia falar a verdade, poderia causar um tumulto. Diz aí, irmão, que Jesus causou diversos tumultos só com a verdade. A maioria dos tumultos que Jesus causou entre os religiosos é quando ele abriu a boca e dizia assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Sou eu. Tu? Homem? Não, nenhum homem pode dizer que a verdade não, a verdade é Deus. Aí Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o religioso fica rapé da vida. O que pode um pé rapado desse no jumentinho dizer que é o Filho de Deus, dizer que é o próprio Deus? Que conversa é essa? E o tumulto era grande, irmão. Mas a verdade ele não deixava de falar. Porque o pai da mentira ainda tem filhos. E os filhos do pai da mentira, que é o diabo, ainda se manifestam. E se não tiver cuidado, tem algum deles aqui no nosso meio. Desvia o teu pé desse caminho.
É uma orientação básica, porém verdadeira e de muito proveito. Gente, eu não sei, eu fico preocupado, sabe? Eu fico preocupado porque o céu está bem pertinho da nossa cabeça, gente. Quem está ouvindo aí? O céu está bem pertinho da nossa cabeça. E por incrível que pareça, o céu está bem pertinho e a gente não pode entrar nele. Deus está transformando as nossas vidas hoje aqui através dessa doutrina, dessa palavra. Quem crê, glorifique e adore o nome daquele que reina, vive para todo sempre. Não minta na hora do Bolsa Família, na hora do Auxílio Brasil. Não mate a sua mulher, nem seu esposo, nem seus filhos, para ganhar dinheiro. Isso é mentira, é engano. Cadê teu marido que morreu? O Benjamin estuda em um colégio integral. Ano passado, quando eu fui representar a Francilene na matrícula do Benjamin, a diretora e professora Ângela, ela disse assim: esse ano, depois da pandemia, nós vamos fazer diferente. Escuta, irmão, mentira não leva você em lugar nenhum. Ela disse assim: neste ano, depois da pandemia, nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos ficar com crianças, não apenas pelo fato delas não terem condições de pagar o colégio, ou porque a família é pobre. Olha aí, ó, nós vamos agora ficar com crianças que os pais querem que elas estudem e aprendam. E não queremos ficar mais com crianças para os pais se livrar delas. Porque tinha mãe lá, colocando criança para estudar o dia todo e ficar dentro de casa assistindo novela, sessão da tarde e dormir até 11 horas para se livrar das crianças. Aí o que é que acontecia? Escuta, irmão, escuta. Sabe o que é que acontecia, Nilson e Diana? Sabe o que é que acontecia? Ia um carro na casa de cada família para saber se a situação era verídica. A situação que a família passava para a direção do colégio. Tinha gente lá que dizia que não tinha cerâmica na casa, que pagava aluguel, dava endereço de outra casa. Aí tudo bem, foram aí, pode perguntar para você bem. Aí descobriram que uma boa parte das pessoas estavam mentindo. Quando foram saber da verdade, tinha internet, TV de 55 polegadas, cerâmica e até moto e carro dentro da casa. Pessoas que chegavam dizendo que não tinha nada e queria colocar a criança no colégio integral porque queria trabalhar e às vezes não, era se livrar da criança. Porque tem pais que não têm paciência com seus filhos e quer se livrar dos filhos. Era bom nem? Né? Nem tem. Como é que pode? Você é mãe e pai, não quer amar o seu filho, quer se livrar do menino. Aí descobriram a verdade. Aí sabe o que ela disse? Nós vamos ficar com as crianças, independentemente do pai ter carro, casa, alugado ou não, internet ou televisão ou não, nós vamos ficar com crianças que os pais querem ver elas crescendo e estudando e sendo educadas. E foi isso que fizeram. Aí muita gente não foi aprovada, porque a direção fica informada que os pais querem se livrar da criança, que não quer que a criança cresça e desenvolva. A mentira, segundo o ditado popular, tem pernas. A mentira tem o quê? Pernas curtas. Não minta, desvie seus pés das veredas desse povo. Não minta para agradar a ninguém. Tem gente que fica mentindo para o irmão na igreja só para agradar. Não minta para agradar ninguém, porque você está cometendo pecado. E tudo indica que o seu pai é o diabo e não é Deus. Fuge enquanto é tempo. As vantagens transitórias do pecado trazem prejuízos
eternos. Você com o pecado, aliançado com o pecado, casado com o pecado, e não quer fugir quanto é tempo, você vai granjear muito aqui. Mas lá em cima você não vai conquistar nada. As alegrias fugazes do pecado produzem sofrimento permanente, irmão. A riqueza acumulada pela prática da violência é a mais consumada miséria. Não há maior insensatez do que acreditar que o crime compensa, a mentira compensa, as atividades mentirosas, os serviços mentirosos, a violência, o engano, a deslealdade, a mentira, o fingimento, aquilo que produz morte, aquilo que produz sequestro, matança, roubalheira. Nada disso, irmão, vai gerar felicidade na vida do ser humano. Nada. Irmãos, eu acredito que a igreja está precisando de avivamento, mas avivamento que deixa por meio dessas verdades. Eu acredito, irmão, que a igreja está precisando urgentemente de um avivamento, mas esse avivamento tem que começar hoje aqui na doutrina. Essas verdades entrando e nós colocamos ela em prática e vivendo para a glória de Deus. Quinto, o caminho do crime, versículo 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Alguns acreditam que a melhor maneira de aproveitar a vida é explorar o próximo, saquear-lhe os bens e tirar-lhe a vida. O caminho do crime, porém, é sinuoso, ou seja, tortuoso, que faz curvo. Andar com eles é entrar num beco sem saída, é se intrometer numa encrenca que acabará mal. Eu acredito no que eu vou dizer aqui, eu acredito que também vocês vão concordar. Algumas pessoas que se congregam aqui estão vivas porque elas entenderam que o aviso da Bíblia é a voz de Deus no seu coração. Pessoas aqui que estavam aprofundadas no crime, Deus foi lá, através da sua palavra, lhes conscientizou e hoje está aqui no nosso meio, glorificando e adorando a Deus, porque você sabia que se você tivesse dado continuidade, talvez você no crime se tornaria uma pessoa perigosa, um monstro na sociedade, que poderia estar matando ou já poderia estar morto. Cuidado com o caminho do crime. Para terminar, sexto, aqueles que espreitam a própria vida. O que é isso? Aqueles que cavam a sua própria porta. Olha o versículo 17 e 18. Aqueles que espreitam a própria vida, ou seja, aqueles que praticam o mal, são perversos, mas eles caem na cilada do próprio mal e na cilada da sua própria perversidade. Irmãos, versículo 16, 17 e 18, vamos lá. Na verdade, em vão se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Ou seja, o texto está querendo dizer o quê? Que o mal e a perversidade que eles estão praticando, eles cairão na sua própria perversidade e na sua própria moral. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma coisa? Nas facções, uma hora ou outra pessoa não só vai nessa facção, vai para outra. Você vê a tonalidade da perversidade que é no coração dessas pessoas. Aí começa a derrubar um aqui, quer matar, né? Derrubar outro ali, quer matar também. E ali eles vão se diminuindo pelo fato de estarem matando um a um outro. E o mais interessante é que eles vão cavando as suas próprias sepulturas e caindo lá. Porque eles mesmos sabem que entre eles não tem amizade verdadeira. Sim ou não? Não tem, irmão. Não acredite nisso, não tem. O pecado entorpece o ser humano e tira-lhe a lucidez. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, foge imediatamente. Mas com essas pessoas acontece exatamente o contrário. Ou seja, elas montam a armadilha contra a própria vida e planejam a própria destruição.
O prazer do pecado pode ser doce ao paladar, mas é amargo quando desce no estômago. O mal que eles intentam contra os outros cai sobre sua própria cabeça. Vamos lá, Judas Iscariote, qual foi o mal dele? Trair Jesus. Qual foi a sentença dele? O desgosto da alma, por saber que traiu e agora foi tirar sua própria. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Eles lá tramam a sua própria destruição. E eles lá auto se destroem. Eles lá perdem suas cabeças. E assim o mundo vai de mal a pior. Que Deus nos abençoe, porque nós estamos guardados aqui, como a menina dos olhos de Deus. Que o nosso coração fuja da perversidade, do crime, da maldade, do engano, da mentira. A sabedoria nos convida a largar tudo isso e abraçar as melhores oportunidades da vida. E as melhores oportunidades da vida que vamos abraçar e continuar a abraçar está aqui, na presença de Deus. Essa é a oportunidade que Ele tem nos dado. Amém. Maravilhoso, aprendemos muito com essa palavra, que a verdade nos leva para o céu, mas a mentira, um dia é desmascarado, um dia a máscara cai e é descoberta a mentira. E quem vai ficar maldito é a pessoa que estava na mentira, achando que ia conseguir até o final. Chama a irmã Elisete Paulo lá, os representantes podem vir que eu falo. Olá, comigo. Eu quero ver o programa Santo Pai. Abençoa, Senhor. Cuida de cada pessoa que vai dizimar e ofertar, Senhor. Leva os teus filhos para recolher os dias de oferta em paz, em nome de Jesus, que as pessoas entendam, Pai, que não estão colocando dinheiro no bolso do pastor, estão ajudando e colocando dinheiro para a obra de Deus crescer. Em nome de Jesus, abençoa todas as nossas vidas. Eu te oro e te agradeço nesse momento nessa hora. Amém. Sagrado Deus, Senhor. Presentes.